Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, leia comigo, em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Vamos juntos aqui, vamos voltar ao versículo 4, juntos. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Volte ao seu lugar adorando ao Senhor. Como falamos da vez passada, o livro de Neemias é um livro que nos fala de restauração. Restauração na vida de uma pessoa, na família, na igreja, na sociedade. Nós vivemos hoje num mundo extremamente marcado pelas tragédias, um mundo fragmentado, um mundo em que há contradição, a guerra por todos os lados, e o Brasil não está fora disso. Nós estamos vivendo um momento de convulsão social. Ontem, o ex-presidente da Câmara teve o seu mandato cassado. Há algum tempo atrás, a nossa presidente teve o seu mandato cassado também, de maneira que nós vivemos uma verdadeira turbulência. E dentro desse contexto, eu entendo que, lendo o livro de Neemias, nós não podemos estar alheios àquilo que Deus quer que façamos. Nós não podemos estar alheios diante daquilo que está acontecendo no nosso país e ficarmos sentados, parados, esperando que as coisas aconteçam. Há algo a ser feito, e eu creio que, estudando o livro de Neemias, eu dei essa sugestão aqui da vez passada, para que os irmãos leiam o livro de Neemias em casa. Leiam uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes tiverem oportunidade, porque é de grande utilidade. Queria falar um pouco hoje de Neemias, um homem que estava a serviço de Deus. Diga: Neemias, um homem que estava a serviço de Deus. O nome Neemias significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Diga: Neemias significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Diga: Neemias significa aquele que consola. Na verdade, Neemias tinha uma missão recebida da parte do Senhor, e nós podemos ver que ele era um homem de coração aberto, de coração sensível. Segundo os estudiosos, Neemias muito provavelmente não nasceu em Jerusalém, porque, decorridos aqueles anos todos, é muito provável que Neemias tenha nascido durante o cativeiro. Agora olhe, percebam bem isto, a importância de você criar um filho no temor do Senhor segundo a sua palavra. Embora estando no cativeiro babilônico, embora estivesse cercado por deuses, religiões pagãs, Neemias foi criado de tal forma, voltado para a lei de Deus e para a sua palavra, que ao chegar a sua oportunidade de trabalhar, ele não teve outra opção, outra alternativa, outra decisão, a não ser dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Neemias está no cativeiro, e ele tem uma ocupação. Neemias era copeiro do rei. Diga: Neemias era copeiro do rei. Algumas pessoas têm uma ideia de copeiro como sendo um garçom. Alguém diz assim: não, Neemias, irmão, era nada, era pó, era cinza, era um garçom que servia o rei. Não, atenção. Naquela época era costume que cada rei tinha um copeiro, e este copeiro tinha uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes
que alguém ia servir ao rei, o rei, todas as vezes que alguém trazia uma bebida, uma comida, primeiro Neemias experimentava. Veja bem, um rei não vai colocar a sua vida na mão de um qualquer. Neemias era um homem sério. Neemias, mesmo em meio à Babilônia, se portava de tal maneira que o rei disse: este homem, eu posso confiar nele e posso colocar diante dele esta responsabilidade. Eu não vou comer, eu não vou beber, a não ser que primeiro Neemias experimente a comida. Mas não era apenas este o trabalho de Neemias. O trabalho de Neemias também, segundo alguns estudiosos, ele era uma espécie de ministro do rei. Era uma pessoa de um certo prestígio. Era uma pessoa de destaque naquele rei. Por que eu estou dizendo? Porque isso vai formar um contexto. Imagine você, imagino eu, num palácio. Vamos imaginar assim, cercado de todas as benesses, desfrutando de prestígio, e de repente chega uma notícia. A notícia qual é? Jerusalém está completamente destruída. As pessoas estão em miséria. As portas foram destruídas, os muros foram completamente destruídos. Se fosse eu, talvez eu não me importasse com essa situação. E aqui eu extraio uma primeira lição. Um servo de Deus, um crente, uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, ela não pode ser dominada pelo sentimento egoísta de querer apenas o seu bem. Uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, ela tem como marca principal o altruísmo pregado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é muito claro ao afirmar, quando ele diz que toda a lei se resume em um único mandamento: amarás ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu sou uma pessoa que não me importo com os outros, alguma coisa está errada na minha vida. Se eu estou vendo o Brasil pegando fogo e eu digo assim: olha, faria pouco meu pirão primeiro, eu não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo, eu quero mesmo é cuidar da minha vida, da minha família e viver a minha vida. Neemias não pensou assim. E ainda bem que ele não pensou assim. Quando ele recebe a notícia, isso bate forte no coração. Ele é impactado e ele se sente responsabilizado por aquela obra. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Há meninos e meninas, e nós vimos aqui uma peça no domingo, extraordinária. Uma noiva veio e deitou-se, e obviamente que ela estava simbolizando a igreja. Durante toda a peça ela ficou deitada aqui deste púlpito. E alguns personagens, ou algumas personagens, começaram a vir e tentar acordar a igreja. Veio o menino de rua, veio o drogado, e todos eles sacudiam. Veio a prostituta, e eles gritavam desesperadamente dizendo: igreja, acorda, igreja, acorda, igreja, acorda. Mas não acordou. Perceba que esta peça tem tudo a ver com a situação em que algumas pessoas se encontram, porque afinal de contas eu sou igreja. Quem é a igreja aqui? Diga aleluia. Então a gente não pode dizer a igreja é lá. Não, a igreja é aqui. Eu sou igreja. E se eu estou dormindo o sono da negligência, o Espírito de Deus nesta noite está dizendo: olha para a vida de Neemias, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É a palavra do Senhor. Neemias se importa, ele quer saber, porque ele pergunta, e quem pergunta quer saber. Diga, quem pergunta quer saber, quem pergunta se importa. E nós, na maioria das vezes, no corre-corre da vida, e a gente diz: e aí, meu irmão, tudo bem? Não é assim que a gente se cumprimenta? Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí o irmão segura a mão e diz: olha, estou passando um problema. Eu disse: não estou com tempo agora, vamos deixar para depois, eu não tenho tempo para você. Nós não podemos ser insensíveis ao clamor das ruas. Nós não podemos ser insensíveis ao que está acontecendo na ilha do governador. Eu estive com os missionários da meia-noite algumas quintas-feiras e saímos naquela madrugada fria, porque um dia fez tanto frio dentro do meu quarto, e raramente isso acontece, que eu pedi mais um cobertor.
E quando alguém me disse que estava ajudando pessoas na rua, eu fiquei imaginando, se dentro do quarto estava frio daquele jeito, como é que estava a rua? E nós saímos pelas ruas da Ilha do Governador. Eu quero dizer para os irmãos, um testemunho para os irmãos. Eu nunca fui tão impactado na minha vida. Eu nunca fui tão impactado em ver a situação em que as pessoas estão. E a gente tem uma ideia de que pessoas que estão na rua são pessoas que não prestam, que não servem, são pessoas que não querem trabalhar. Mas eu tive uma surpresa. Via de regra, estas pessoas eram pessoas que tinham profissão, que trabalharam, que foram de alguma forma abandonadas pela família, se contrariaram, se magoaram e agora estão à beira do caminho. Eu me recordo muito bem de um jovem, quando eu olhei, um jovem aparente, uma idade de 40 anos mais ou menos, e ele estava preparando assim o seu lençol para poder dormir no meio da calçada, e ele estava colocando assim o lençol, arrumando, e nós chegamos com um grupo de irmãos. Eu quero aqui externar a minha gratidão, o meu reconhecimento a esta equipe de valorosos missionários da meia-noite que saem às quintas-feiras e aqueles que fazem o trabalho nas congregações. Que Deus possa abençoá-los. Vão nesta força, Deus se agrada desse trabalho, os frutos estão chegando e eu tenho certeza que vão chegar muito mais. E aquele jovem estava colocando, eu disse: por que você está aí? E ele disse assim: pastor, eu sou casado, mas a minha esposa me colocou para fora de casa. Ele apontou assim e disse: eu moro lá, eu tenho 4 filhos, mas ela não me permite mais entrar. E eu disse: o que é que você fez com a sua esposa? Ele disse assim: eu bebo, pastor, e não consigo me conter, eu não consigo vencer a cachaça. E eu disse: o que eu posso fazer por você? Porque quem pergunta quer resposta, e quem tem resposta precisa ajudar. Quem pergunta tem, e quem tem resposta precisa ajudar. Eu digo: de que forma eu posso te ajudar? E ele disse: tudo que eu mais quero agora é uma passagem para uma cidade de Minas Gerais, porque lá eu tenho familiares, inclusive a minha mãe, e eu vou conseguir trabalhar naquele lugar. Escute essa história, porque é uma história no meio de dezenas de histórias. Ele disse: o senhor pode ligar para minha esposa, porque a gente vive num mundo hoje muito complicado, e você não pode ir assim confiando de primeira, claro. E eu liguei para a esposa dele, disse: é a dona fulana? Ele disse: sou eu mesmo. E já atendeu meio braba, né? Porque mulher braba, uma mulher contrariada, eu vou te contar um negócio, ninguém segura, né? Eu disse: eu estou aqui com o seu esposo. Ela disse: meu esposo não, ex-esposo. Eu falei: a porta está fechada mesmo. Eu disse: minha senhora, eu estou ligando, não tem uma chance da gente conversar. Ela disse: nenhuma, já dei todas as chances e não tem nenhuma mais, aqui não fica mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: a senhora concorda que ele vá para Minas Gerais, a gente vai conseguir uma passagem? Ela disse: vá com Deus e fique lá. Eu disse: tem como pelo menos ele pegar a roupa dele, o que ele tem aí dentro? Pode passar aqui, pegar e levar. Pegar a roupa eu deixo. E aí eu combinei com ele, disse: olha, amanhã, essa hora, vai passar alguém aqui, vai passar na tua casa, vai te levar na rodoviária. Irmãos, aquele homem ficou tão agradecido, que ele não sabia o que fazer. E obviamente que eu comecei a falar de Jesus para ele, do poder libertador de Jesus. Jesus liberta o bêbado mais embriagado, mais inveterado. Jesus liberta das drogas, Jesus liberta do roubo, Jesus liberta famílias inteiras. Tudo o que eles estão esperando é uma igreja que se mobilize para fazer. Eu ouvi tanta ladainha, irmãos. E aqui é família, eu preciso compartilhar isso. Ser pastor tem que ter chamado. Aí, jovem, ora bem, pastor, você tem chamado, senão você não aguenta não. A gente saindo, irmão, na madrugada do frio, querendo mobilizar as pessoas, porque os irmãos disseram: pastor, está quase acabando o trabalho, porque ninguém se dispõe.
Nós fizemos uma campanha, arrumamos roupa, arrumamos tudo e tal e tal. Aí alguém diz assim: pastor Marcos está querendo aparecer. Eu preciso falar um pouquinho disso aqui. Vocês deixam eu falar? Posso falar? Deixa eu falar com você que não faz e critica quem faz. Tudo você tem um gosto ruim para botar, igual barata. Tudo que se faz na igreja não está bom, não está certo. Eu estou orando por ti. Para quê, pastor? Para eu morrer? Não, que a gente não ora para ninguém morrer. A gente ora para se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Nosso querido pastor Eliseu diz: não critiques aquilo que não fazes igual ou melhor. Então, se você não quer se mobilizar, pelo amor de Deus, guarda essa tua língua e os teus comentários. Hoje de manhã ficou estreito aqui, irmãos. Nós oramos repreendendo o espírito de fofoca e de engano. E você não sabe como o diabo ficou furioso. Porque a fofoca é uma das armas mais poderosas que Satanás tem para arrebentar igrejas. Pastor Donifan, o campeão dos vídeos, me mandou um vídeo de os pastores sabem do que eu estou falando, que o pastor Donifan é o que mais posta vídeo. Mas é bom, viu? Não é crítica não, pastor. É bom, só coisa boa. Pastor Donifan só posta matérias bíblicas, matérias que vão ajudar, que vão contribuir. E nesse vídeo, eu vou fazer um pedido para a igreja. Eu posso falar livremente, sem me preocupar com o esboço? Posso falar? Posso. É porque assim, eu estou com o esboço prontinho aqui, para poder falar certinho dentro da homilética. Mas assim, eu queria ficar com os meus lábios livres, para Deus falar o que Ele quiser falar. Pode ser? Pode ser. Você não vai me criticar não? Vai não? Então, se alguém quiser criticar, você já bota a mão e fala: meu irmão, não critica não. A igreja concordou. Tá certo? Orar. Pastor Donifan postou um vídeo de uma senhora pregando. E ela conta, eu vou resumir porque é um pouquinho longo. Ela conta que havia uma igreja, não vou falar o nome. E ali, obviamente, tinha um pastor com a família dele, fazendo a obra de Deus. De repente entrou uma mulher. E num culto assim, a mulher disse: dá licença que eu quero a palavra. E aí deram o microfone para ela. Alguém disse: é um testemunho, é uma bênção. Ela disse: eu quero contar que eu estou tendo um caso com um pastor desta igreja. E a igreja fez esse barulho que você fez aí. Meu Deus, como é que pode? E antes que alguém pudesse dizer: mas não pode, e tudo, pastor, disse: o que está acontecendo? Ela disse: e virou para a esposa e disse: eu quero dizer para a senhora que o seu esposo tem no órgão dele uma marca assim, assim, assim. E aquele homem havia se casado virgem, não tinha se deitado com outra mulher. E obviamente que com aquele testemunho constatou-se que o pastor tinha feito realmente aquilo. A junta de pastores se reuniu, excluíram o pastor, ele perdeu a família, a esposa se casou com outro, e ele ficou recluso no lugar, separado. Muitos anos depois, aquela jovem teve uma crise de consciência, porque pode demorar o tempo que for, mas a verdade aparece. Pode demorar o tempo que for, mas a verdade aparece. E a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquela mulher teve uma crise, anos depois, foi à igreja e disse: gente, me perdoe, eu nunca tive nada com aquele pastor. Na verdade,
Eu me apaixonei por ele. Eu trabalhava no hospital. Aquele pastor foi fazer uma intervenção. E eu pedi permissão para a enfermeira, que era minha amiga, para poder entrar e olhar. E quando olhei, percebi aquilo. E tive esse plano na expectativa de que ele pudesse ficar comigo. E os pastores disseram: nós queremos restaurá-lo ao ministério. Aqui está a sua credencial com o nosso pedido de perdão. E ele fez uma pergunta: vocês podem trazer de volta a minha família? Não, nós não podemos, porque ela já se casou com outro e tem filhos. Então me deixem aqui. Deixem eu esperar a morte. Eu não quero ser pastor novamente. O Espírito de Deus, desde as primeiras horas deste dia, está me incomodando, dizendo: fala, fala, fala. Porque o espírito de fofoca e de engano precisa bater em retirada deste lugar. Gente de bem conversa olhando nos olhos. Gente de bem, quando tem problemas, chama, olha no olho e resolve. Neemias é este homem tão especial, de um caráter tão ilibado, de um testemunho tão extraordinário, que o rei disse: este eu quero do meu lado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não creio, e vou morrer dizendo isso, eu não creio que Deus não tenha coisas boas, posições de destaque, recurso para um filho seu, um crente. Podem criticar e dizer o que for, mas isso ninguém arranca do meu coração. Se você é trabalhador, se você gosta de estudar, se você é honesto, você pode ter certeza, dure o tempo que for, mas Deus vai abençoar a tua vida, porque Ele é Pai. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que se as coisas não estão bem na sua vida, a palavra está sendo ministrada neste púlpito. E você tem duas saídas: ouve a palavra, fica com raiva de mim, vai acalentar um problema no teu coração, e eu vou dormir de babar naquele travesseiro. Durmo muito, até às 5 horas, porque tem que levantar para oração. Agora você tem uma outra alternativa: dobrar o joelho e dizer assim: Deus, essa palavra foi para mim, essa palavra tem a minha cara, isso não foi para ninguém, isso aí foi para mim, e eu quero fazer como Neemias, eu quero pedir perdão dos meus pecados e assumir um compromisso de te servir fielmente. Neemias pede perdão, e ele diz: nós pecamos. E hoje tem muita gente que tem dificuldade de dizer nós pecamos. Primeira pessoa do plural, pronome pessoal no caso reto. Nós, eu pequei. Foi desenvolvido um sistema religioso onde não há espaço para pecadores na igreja. Escute isso, porque é muito sério. Eu posso falar à vontade. Quando eu estava no útero da minha mãe, eu já era assembleano.
Nasci no fogo, cresci ouvindo mistério, profecia, gosto de labareda. Então posso falar sobre a Assembleia de Deus, não por maldade, mas talvez por desconhecimento, por falta de leitura da palavra do Senhor. Porque se você ler Neemias, se você ler Neemias 9, se você ler Daniel capítulo 9, se você ler Êxodo 9, você vai encontrar pessoas dizendo: pequei. E aqui eu explico. Então o pastor está estabelecendo para nós que todos nós pecamos, somos farinha do mesmo saco, vamos viver pecando e vamos... Não. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Ora, Salomão diz que não há homem que não peque. Então nós temos uma dificuldade aqui, um problema para resolver. Se nós pecamos, e pecamos por pensamentos, palavras e obras, se Deus não ouve a pecadores, então como é que eu resolvo meu problema, pastor? Porque eu estou pecando. Deixa eu falar uma coisa para você. Pecado separa você de Deus. Pecado nos separa de Deus. E tudo que Satanás quer é criar uma capa, porque foi isso que aconteceu durante muitos anos. As pessoas não admitiam que pecavam, viviam na igreja como se não pecassem, porque se confessassem o pecado, elas eram expulsas da igreja. Então disse: se eu confessar meu pecado, o pastor vai me expulsar da igreja. Se o irmão Samuel sabe disso, a pessoa ia no gabinete e dizia: pastor, eu pequei. O que foi? Eu me envolvi com uma pessoa do sexo oposto. Ah, foi? Venha de noite para a Santa Ceia. A pessoa era trazida à frente, e aquilo era anunciado para a igreja inteira. Eu faço uma pergunta para este amado auditório, que é inteligente: será que Deus nos chamou para expor o pecado dos outros? Será que Deus nos chamou para poder expor as pessoas? Não. E eu faço uma observação: se a pessoa cometeu um pecado que foi escândalo para a comunidade, é de suma importância que ela venha pedir perdão diante da igreja. Mas uma pessoa que cometeu um pecado e ninguém viu, como é que eu posso, como igreja, expor o pecado dessa pessoa, para que ela fique marcada, estigmatizada? Ali vai a adúltera, ali vai o adúltero. Eu faço uma pergunta: se você estiver discordando de mim, você pode discordar de mim. Você entende que é para isso que Deus nos estabeleceu como igreja? Sim ou não? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: quanto aos que pecam, ou aqueles que vivem no pecando, ele está se referindo àqueles que pecam deliberadamente, aqueles que gostam do pecado, aqueles que vivem pecando e querem estar no púlpito da casa do Senhor, aqueles que querem viver pecando e querem vir cantar aqui na casa do Senhor. Hã? Você pensou que eu ia liberar geral, né? Espera só, eu estou na palavra. Ele diz: quanto àqueles que pecam, se referindo a obreiros inclusive, ele diz: repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. E a disciplina não tem o objetivo de escandalizar, de destruir, mas simplesmente de chamar a atenção da pessoa para que ela não vá para o inferno. Agora deixa eu lhe falar: se todos nós pecamos, se Neemias diz aqui, nós pecamos, eu lhes pergunto: qual é o remédio para o pecado? Alternativa 1, esconder. Sim ou não? Alternativa 2, confessar e deixar. Sim. Então observe bem: uma pessoa que vem, um membro da igreja, um irmão nosso, um obreiro nosso, que vem e diz assim: pastor, eu pequei e estou me apresentando porque estou arrependido. Eu digo: qual é o comportamento nosso? Fala mal? Não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Diga: Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Eu não entendi, pastor, então vou explicar melhor para você. Nessa noite eu estou dizendo: ainda que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu fico chorando quando eu vejo gente, irmãos. Gente que já pegou. Aí de repente, uma pose de não, desce. Eu vi uma deputada falando ontem do Eduardo Cunha. E ela falou com tanta veemência, com tanta autoridade, que eu olhei e disse: rapaz, quem é essa menina? Aí eu fui saber. É de uma família aqui que está enrolada até o pescoço. O sujo falando do mal lavado. Igreja não é para isso. Igreja é assim, meu irmão. Soube de alguém que está pisando na bola, né? Vai, chama o teu irmão. Queridão, estava orando ao Senhor, Deus me deu aí que tem alguma coisa. Quer falar? Conversar? Bom. Sentou. É verdade, mas eu não quero. Me ajuda. Eu quero ser ajudado. Como igreja, nós estendemos as mãos e dizemos: a festa na casa do Senhor, porque alguém pecou, mas se valeu da solução bíblica extraordinária, que é a confissão e o poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Por que o senhor falou isso, pastor? Porque os pastores estão aqui, pastoras, à sua disposição. E eu posso lhe garantir que a sua vida não será exposta. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus, ouve uma confissão e começa a anunciar isto para os outros, cometeu o pecado pior do que o pecado daquele a quem atendeu. Desleal, infiel, não merece pertencer à igreja do Deus vivo. O que o senhor está sugerindo, pastor? Que neste período de estudo de Neemias, 52 dias de oração, nós recorramos à confissão como Neemias recorreu. Deus está dizendo pela sua palavra que é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de aproveitar a oportunidade, porque se tu não voltares, poderá ser muito tarde para ti. Neemias recebe a notícia, recorre à oração. 4 meses orando e clamando ao Senhor. E aqui eu tenho outra lição. Tem gente que gosta de oração rápida, emergencial. Pastor, estou passando por uma luta, uma prova. Pastor, bota a mão na minha cabeça aqui, pastor, bota a mão na minha cabeça aqui. Vamos orar um pouquinho aqui? É oração instantânea, oração rápida, oração miojo. Obrigado. Vamos orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Paulo diz, Efésios, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que é isso, pastor? Estou andando na rua, mas estou ligado, estou falando com Deus. Estou dirigindo, mas estou falando com Deus.
Eu estou em casa, pastor, preparando a comida, mas enquanto a comida esquenta, eu estou dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, não tem demônio que sustente-se diante de um crente que vive de oração. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus está trazendo um novo tempo para este lugar. Tempo em que pessoas feridas, marcadas pelas tragédias da vida, pessoas que foram literalmente violentadas, recorrerão a esta agência do reino de Deus na face da terra. Pessoas dirão: procure aquela igreja em frente ao cemitério, como já aconteceu, porque lá eles têm solução para você. Eu estava no gabinete outro dia, e com todo respeito aos psicólogos, a minha esposa é psicóloga também, e aí entrou uma querida, você não vai saber nunca quem foi, e ela disse: pastor, já fiz tudo no consultório de psicologia, e a pessoa que estava me atendendo disse: olha, não tem solução para você, procura a igreja dos crentes lá. Aí você fala: pastor, o senhor fica vaidoso? Não, eu me sinto útil. Porque quando você é crente, ninguém te pede oração. Quando você é crente, ninguém chega para você e diz: escuta só, meu filho está morrendo, o que você pode fazer por mim? Quando você é crente, ninguém te procura para dizer: eu estou com a dor no coração, estou deprimido, faz alguma coisa. É porque algo está errado na tua vida. Mas Deus está restaurando cada crente neste lugar. E as pessoas vão correr para você e vão dizer: me ajuda. Você vai dizer: vem a pessoa certa, vem para cá. Tome palavra, tome oração, tome jejum, tome orientação espiritual. Deus está te chamando. Fique em pé, porque meu tempo já foi embora. Eu não quero me demorar. Coloque essa mão santa no teu coração. Coloque essa mão santa no teu coração. Eu vou pedir um favor para você, mesmo que você não esteja sentindo vontade. Eu te faço um pedido de pastor, um pedido de amigo. Você fala: pastor, não concordo, não quero, tudo e tal. Faça só o que eu vou dizer agora. Por favor, por obséquio, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: Senhor Deus, ouvi a tua palavra. E eu quero, Senhor, mesmo que eu não esteja com vontade, me colocar à tua disposição. Porque eu entendi que eu fui chamado para fazer a diferença. Diga: Senhor Jesus, da mesma maneira que Neemias ouviu o que estava acontecendo e se compadeceu, nesta noite eu peço ao teu Espírito Santo que encha o meu coração, de maneira que haja compaixão. Diga: Senhor Jesus, se eu pequei, e eu creio que pequei, porque não há homem que não peque, eu quero te pedir perdão. Diga: Senhor Jesus, aplica à minha vida o poder do sangue de Jesus. Eu declaro, como o salmista Davi, que eu pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Diga: Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite do adeus, seja a noite em que vou dizer tchau ao pecado. Tchau ao pecado. Diga: tchau ao pecado. Que seja a noite em que eu abro o meu coração para te receber. Diga: Senhor Jesus, faz de mim um instrumento nas tuas mãos.
Diga: Senhor Jesus, eu quero ser a tua igreja, uma igreja que sara os feridos, que socorre os necessitados, que dá vista aos cegos, que ressuscita os mortos, que recebeu de graça e que por isso quer dar de graça. Diga: Senhor Jesus, ajuda-me a ajudar pessoas. Diga: Senhor Jesus, que a partir deste instante, quando eu perguntar algo a alguém, eu possa ter a condição de ouvir esta pessoa e de ajudá-la. Diga: Senhor Jesus, ouve a minha oração e pela tua infinita misericórdia, sara o meu coração. Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a chegar no céu. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero oferecer oportunidade a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Saia do seu lugar. Deus está te chamando agora. Pastor, eu tenho que resolver um problema agora. Deus está te chamando agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, agora. Rápido, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que é crente, atenção, atenção, já tem uma vida aqui, já tem a segunda vida lá. Já tem, eu vejo a terceira, é isso? Venha, venha para Jesus, venha, venha, aqui já tem mais uma vida para Jesus. Veja o que acontece quando a igreja ora. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo fazendo. Ao nome de Jesus seja glória. Vem, menina, vem, moço, vem para Jesus, vem, eu estou te chamando, vem, deixa tudo para lá e vem para Jesus. Você está na igreja, mas está vivendo um pecado. Tem coragem de vir aqui à frente? Eu vou orar por você. Venha, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venha. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Segura um pouquinho, querido. Segura um pouquinho aqui para mim, por causa do horário. Escute o que eu vou dizer, que é profético. Vai chegar o momento que as pessoas vão passar do outro lado do cemitério e elas vão sentir como um imã puxando para cá. Escute o que eu estou dizendo. Estenda as mãos para cá. Pai querido, Senhor, que noite linda de salvação. O Teu Espírito Santo trabalhou nestas vidas de maneira tão especial que elas estão aqui, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua fidelidade. E pedimos por estas vidas, Senhor. Perdoa os seus pecados. Aplica o Teu sangue sobre estas vidas e escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre eles. Firma-os na Tua casa e na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus aqui reunido. E neste santuário todos dizem amém. Vamos juntos abençoar o Brasil? Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.